É claro, ele está na parte de baixo da tabela, entenda o que eu estou falando. Mas o futebol que o Corinthians apresenta hoje é de G6. É um futebol de G6 dentro do Z4. Não vai cair. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão e como a imprensa vem repercutindo o dia a dia do Corinthians após a vitória espetacular de ontem para cima do Atlético Goianiense. Jogou em casa, uma atuação muito boa do Corinthians, por sinal mais uma nos últimos jogos, né? Uma evolução gigantesca ali com os jogadores fazendo uma partida muito boa, em especial o Garro. O Garro, sem dúvidas, para mim, é o craque do Corinthians em 2024. Jogou muita bola e vem jogando demais o Rodrigo Garro. Coronado, aquele passe que ele deu ali pro Garro foi espetacular também. E o Yuri Alberto, né? A gente sempre critica o Yuri Alberto, a maioria das vezes, mas ontem fez uma partida muito boa. Não marcou gol, mas o que se dedicou, o que correu, o que foi atrás da bola, assim, uma partida muito boa realmente do Yuri Alberto. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Rolou um debate no programa ali Domingol com Benjamin e companhia, onde eles puderam falar o que esperar do Corinthians nessa temporada. Vai cair, não vai cair? O Timão vai se safar? Essa dívida vai aumentar ou não vai? Muitas informações no vídeo de hoje e é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Então deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade, porque hoje tem muitas informações. Eles debateram e o Mano cravou a permanência do Timão na Série A do Brasileirão. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então deixa o like, inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo o que aconteceu. Do Corinthians, o Grêmio tá na frente do Corinthians, o Criciúma tá na frente do Corinthians. O Corinthians tem que abrir 6 pontos. Tem time que tá na zona que tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Não, mas, ô Nori, se o Corinthians bater 45 pontos, alguém não vai bater. Isso é matemático. É matemático. Se você chegar em 45 pontos, é a conta mágica. Hoje o Corinthians ele não precisa necessariamente torcer contra A, B, C ou D. Hoje ele tem que fazer. Veja, ele tem que fazer. Mas é que tá, gente. Tem um que jogou ontem que se continuar ganhando... Põe a tabela pro Mano. Mas é que tá, se o Corinthians bater 45 pontos, não cai, gente. Mas hoje tem que torcer se os outros fizerem 46. Mas ninguém vai fazer, não tem como todo mundo fazer 46, Nori. Não tem como, todo mundo tá no Z4, fazer 45 pontos. Como é que você garante que o Corinthians vai fazer 45? Vamos fazer uma... Aí que tá, eu tô dizendo que pela bola que o Corinthians tá jogando, a perspectiva é essa. Agora eu duvido, tá jogando mais que o Corinthians, então. Eu aposto com vocês que os 4 últimos, ninguém vai ter 45 pontos. Não, mas ó... Você tá de brincadeira, gente. Não dá pra você botar a fonte um pouco menor, Edinho? Se você botar um pouco menor, aí já é exame de autoescola, velho. Vai lá no Detran. E agora ele vai zoar, quer ver? Eu tenho um amigo meu que foi fazer o exame, o cara falou, lê as letras na parede aí. O cara falou, que parede, velho? Foi reprovado na hora. Não, mas em cima não, né, Edinho? Nós estamos discutindo o rebaixamento. Desce mais um pouquinho, Isso, aí, Edinho. Desce um pouquinho. Se puder, desce mais. Aí. Tá bom, então vamos aí. Ô, mano, hoje o Corinthians precisa torcer sim, cara. Mas é que tá, Benji, o Corinthians ele só depende dele pela permanência na Série A. Se tivesse na última rodada tendo que torcer contra A, B, C ou D, ok. Hoje não tem estamos. Que torcer contra sim. Mas, Benji, o Corinthians só depende dele para fazer 45 pontos. É essa a conta. Peraí, calma. Tua conta não tá exatamente correta. O Criciúma tem 2 jogos a menos que o Corinthians, pô. Sim. 3 jogos. Sim. 2. Mas, Nori, eu tô falando aqui a respeito de parte matemática. O Fluminense tem um jogo a menos que o Corinthians. Cuiabá 2. Mas é que tá, não dá gente. Pra você fazer essa conta é que na conta do Mano, todos os jogos que deu aí já perderam. Gente, basta vocês fazerem, inclusive, um estudo rápido. Pega aí, quantos times caíram com 45 pontos na história do pontos corridos? Se o Corinthians bater 45 pontos aí, não cai, gente. É isso que eu tô falando. Independente do retrospecto que tem ali. Mas então, Nori, hoje a nota de corte tá em 43. Tem 45. Com 49, com 39. Então, mas é que tá. Hoje, a nota de corte, isso pode variar para cima ou para baixo, mas hoje a nota de corte está em 43 pontos. O Corinthians batendo 45, independente de quantos pontos possa ter Criciúma, Vitória, se não tiver Criciúma e Vitória, vai ter mais para baixo lá, Bragantino, que hoje está para cima. Alguém não vai fazer 45 pontos, Você está contando com as derrotas desses times. Não, é o retrospecto. Não, mas o retrospecto mostra isso, gente. São 17 pontos, é isso? Que falta? O Corinthians faltam 11, o Corinthians tem 33 pontos para disputar. O Corinthians tem que fazer, se pela conta do Mano 45, o Corinthians tem 28. Então tem que fazer 17. É vencer os jogos em casa. Vencer os jogos em casa. Pra mim, quando ia ter Botafogo, Flamengo, Botafogo e São Paulo, lembra? Eu falei assim, o Corinthians vai ter que fazer o impossível nesses 3 jogos. Ele fez contra o Flamengo, ele ganhou. Então, ele fez contra o Flamengo, ele perdeu o Botafogo. Domingo ele tem ganhado o São Paulo.
E acredito Calma, que aí vai é mais ganhar. embaixo. E acredito que vai ganhar. Calma. Ó. O jogo sem Brasília hoje contra o São Paulo ajuda muito o Corinthians. Gente, vocês acham que vai ser torcida única em Brasília? Óbvio que não. Não, mas na teoria é. Na teoria sim, mas na prática você acha? Você acha que o Corinthians vai ganhar porque vai ter torcida dividida? Também. E o jogo é em Brasília. Corinthians ainda joga. Porque ele tá na zona de rebaixamento. Porque o time era muito ruim. Corinthians não faz Corinthians ainda joga contra Cuiabá. Ela ajuda a ganhar. Corinthians ainda joga contra Cuiabá. Vitória fora. Esse jogo aqui Vitória também. Na 33ª rodada. Dia 13 de novembro. Tem que chegar com a vantagem. Criciúma fora. Os que tá brigando lá embaixo, lá, é tudo fora. Então, Criciúma fora vai ganhar. O Vitória fora vai ganhar. Grêmio fora. O Grêmio fora. O Corinthians sempre dá sorte contra o E Grêmio. ele não acerta uma na fezinha do E o São Paulo. Ele tem essa confiança e erra todas na O fezinha São do Paulo, a sorte muda quando, por exemplo, domingo que vem o jogo é em Brasília, gente. O Corinthians tem sofrido no Morumbi com o São Paulo. Em Brasília a história é outra. E o São Paulo acabou de. A história é outra, Não, lá. vai ser torcida única. Os torcedores do Corinthians estão tudo comprando ingresso lá também. Ui, mas tudo bem, mas eu queria entender a lógica de não ser torcida única. Pra ele já ganhou. Esse é A vantagem é que a torcida do Corinthians, eu sei que é um assunto que incomoda, mas ela é diferente de todas. E ela impediu o rebaixamento do Corinthians em 2007. Ela não impediu, ela fez de tudo para impedir. Então, Torcida, ela não ganha jogo, ela torcida do ajuda a Corinthians ganhar. é espetacular, como é a do Flamengo, como é a do São Paulo. Não é, dos 90 minutos não é. Mas ela não ganha jogo, bem. O Rossi transferir responsabilidade. O Rossi saiu quinta-feira. O Rossi saiu quinta-feira depois do jogo Penharol 1, Flamengo 0. Falando, a torcida não pode vaiar time durante os 90 minutos, aí só atrapalha. Os caras ficaram bravos com ele lá. É a mesma torcida que invade CT, que ameaça jogador. Entende? Quem? A do Flamengo não faz isso. Todas. Do Corinthians. Todas as torcidas fazem iguais. Todas fazem a mesma coisa. Michel, você por acaso já passou por isso? Você nunca passou por isso. Quem nunca? Quem nunca, amigão? Foi só no esporte, final de carreira. E você nem conseguiu correr tanto que você fala, gente, não me bate, gente, que eu tô cansado. Não vamos voltar. O Corinthians cai. Eu acho que se o Corinthians jogar o futebol que está jogando, continuar jogando, ele não cai. Mas não tem nada a ver com torcida, não tem nada. O Corinthians é futebol. O Corinthians voltou a jogar futebol. E já faz algum tempo que o Corinthians está jogando mais partidas boas do que partidas ruins. Eu acho que essa é a esperança que o torcedor do Corinthians tem. Se continuar jogando bem, ele tem tudo para escapar. Agora, ele tem outros times aí. O Vitória está jogando bem, o Vitória está fazendo resultado. Isso mas o que você acha? Michel, oi? Pô, concordo. A última vez que um time preto e branco jogou, que o Corinthians jogou ontem, foi a Alemanha em 2014. Você tá de sacanagem. Não, contigo. O Botafogo é vermelho e amarelo? Não, Michel, em Itaquera. Michel, olha o primeiro tempo do Corinthians. Para. Ô, Michel, não, segundo o tempo. Corinthians Qual cai time foi bom? Pra você? Tem possibilidade, lógico. Você é sim ou não? O que tá jogando... Posso terminar o que eu tô falando? Pô, sem saboneta. Tua mãe falou pra mim, mas não parece meu filho. Tua mãe eu falou acho pra que mim. cai. Traz a mesa tática pra ele, tá com saudade. Ô, Edinho, pega a mesa tática aí, vai. Não. Traz a mesa tática aí, velhinha. O que você quer Ele escutar quer a mesa tática. Não, vou falar. Hoje, eu acho que o time do Corinthians hoje, com esse time, no começo do Campeonato Brasileiro, não cairia. Não cairia. Tá jogando bem o Corinthians. Mas a situação ainda do Corinthians é complicada, gente. Vamos lá, é complicada. É complicado, o Mano tá falando aqui... O Corinthians acordou quando precisava. Irmão, vocês jogaram contra o Atlético Goianiense, amigão. Vocês fizeram um primeiro tempo horrível. E o segundo? Vocês não. O segundo foi alto. Vocês, Corinthians. Mano não jogou ontem. Horrível. Eu achei o primeiro tempo do Corinthians... Eu achei o jogo horrível, o primeiro tempo. Primeiro tempo, Corinthians e Atlético Goianiense foi horrível. Foi terrível. Uruca, o Corinthians cai ou não cai? É sim ou não? Foi de verdade? Não sei. Não sei. Ele foi sincero. Edinho, traz a mesa tática. Ele quer a mesa tática. Não sei. Velho. Mano, não dá. Sei. Eu tô falando pra você, Benjamin. Mano, Só falta ele cruzar a Corinthians perninha. Óbvio que não. Hoje, Benja, o Corinthians é um time que ele acordou tarde no campeonato, mas acordou. Pela perspectiva que existe do futebol jogado, jogadores que chegaram, que estão entregando, tecnicamente o Corinthians melhorou muito. O Corinthians hoje, Benja, ele joga um futebol, é claro, ele está na parte de baixo da tabela, entenda o que eu estou falando. Mas o futebol que o Corinthians apresenta hoje é de G6. É um futebol de G6 dentro do Z4. Não vai cair. G10, vai. Mas você não tem coragem de ir pra cima do Mano? Não, mas ele se complica de vez em quando. Por quê? Você é louco.
Olha o primeiro tempo do seu time. Mas ontem. E o segundo, quando entrou o Coronado? O jogo pra você é um tempo só? Não, mas ele tá falando que tá jogando um futebol de G6. Ele tá falando... Vê a tabela, se o Corinthians ganhou 1,5 ponto ontem. Ele falou pelas contas do Michel Bastos, pelo amor de Deus, não, ele não estamos falando de ponto, ele tá falando pelo futebol jogado. Pô, ele falou que tá jogando futebol de G6. Não jogou, nas últimas 5 partidas que o Corinthians fez, ele ganhou 4. Primeiro que jogou contra o Atlético Goianiense, é o último campeonato brasileiro, velho. Não devia ser 1,5 ponto? Jogou, fez um segundo tempo. Se ganha 3 por vitória. Pode tirar a tabela, Edinho. Se tem um negócio que eu mudaria no futebol, sabe o que é? Mas sabe o negócio? Tem nada a ver o que eu falei, não, mas sabe o negócio? Não, é um negócio que eu sempre defendi. Sabe o que eu mudaria no futebol? Não. Acho que teve uma época, se eu não me engano, acho que... Tinha os pênaltis? Não. Que acho que o número de pontos devia ser o número de gols, cara. Você incentivaria um futebol mais ofensivo. Então o cara ganhou de 5, você tem 5 pontos. Você é louco, com esse tanto de trambiqueiro que tem no Brasil, a chance do cara entregar um jogo de 10-0, hein, Michel? Precisa de 6 pontos. Velho. Eu preciso de 6 pontos pra não cair. Chega a malinha lá. Tá de brincadeira, velho. Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Faz um trabalho bacana. Qual que é a estatística do rebaixamento do Corinthians? Rebaixamento, probabilidade hoje, 45,8. Tá cheio de ante aí também. Mas já foi 55. Quanto é do Fluminense? Já foi do Fluminense, 40,1. Tem um jogo a menos. Mas na semana que vem muda tudo isso aí. Quanto é o do Criciúma? Criciúma, 29,2. O Criciúma tem 2 jogos a menos. Quanto é o do Cuiabá? Do Cuiabá, 81,4. Quanto é do Atlético Goianiense? 98,9. Esse aí, coitado do Atlético. Então tá aí, né, um pouco da análise dos comentaristas falando um pouco sobre esse jogo do Corinthians e principalmente a atuação, né? A gente vê que a torcida também pôde notar uma evolução do Timão, desde a partida contra não digo nem contra o Flamengo, eu digo até antes, no primeiro jogo contra o Fortaleza, se eu não me engano. Jogou com o Fortaleza pelo Brasileirão, né? Jogou bem fora, não conseguiu um bom resultado, mas jogou bem. Venceu o Bahia fora de casa, jogou bem. Pegou o Flamengo, venceu o Flamengo, dominando o jogo, jogou bem. Pegou o Botafogo, perdeu. Mas jogou muito bem contra o Botafogo. Acho que uma derrota até ficou um pouco salgado. Poderia sair com um pontinho contra o Botafogo. Enfrentou o Juventude. De novo, excelente partida. E agora, o Lanterna do campeonato também não teve chance pra cima do Corinthians, que jogou bem de novo. Então a gente vê uma crescente nos últimos jogos, né? Então isso mostra que dá pra acreditar sim que o time evoluiu bastante e principalmente depois da chegada de alguns jogadores, porque a gente viu como foi comentado, acho que não saiu no vídeo, mas o Thales Magno, ele chegou pra ser titular. Só que ontem ele saiu do banco. Mas não porque ele é um jogador ruim, porque outros jogadores começaram o jogo e estão numa fase assim mais prontos. Com isso, o Romero, que é um cara que sempre ajuda também, foi lá e conseguiu marcar um golzinho. Então a gente vê uma evolução gigantesca até do Yuri Alberto, que vinha sendo muito criticado nos últimos jogos e dessa vez fez uma excelente partida. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Diz aí o que você achou do jogo de ontem, comentem abaixo que é importante saber o que vocês pensam. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!